Você já ouviu Beautiful Girl, correto? Eu aposto que na primeira vez que ouviu a faixa, você se empolgou, igual a criança na manhã de Natal. E como uma criança feliz abrindo seus brinquedos, já foi atrás de mais informações sobre essa música, então se frustrou com a escassez de informações sobre a faixa. Se achar algo, são informações simples de serem encontradas. Eu já passei por isso, mas com várias outras faixas. Porém, a grande maioria das pessoas se dariam por satisfeitas na wiki do Michael Jackson. Para mim, isso não bastava. Por quase 4 anos eu entrei de cabeça nessa música, estudando todos os seus detalhes e descobrindo coisas incríveis sobre uma faixa que parecia tão supérflua. Aprendi muito e percebi que essas informações não estão por aí. E muito pelo contrário, são informações difíceis de serem encontradas e por isso esse documentário existe. Aqui contarei para vocês uma história que junta música, sintetizadores e muita amizade. Hoje eu vou te contar tudo que eu descobri nesses últimos 4 anos. Eu vou te contar tudo que eu reuni nesses quase 1 ano de pesquisa exclusiva somente para esse documentário. Eu vou te falar informações nunca antes explicadas, áudios nunca antes escutados pelo público em geral e coisas que eu tenho certeza que vocês nunca acharão em outro lugar. Hoje, eu vou mostrar para você tudo que você tem para saber sobre a música mais completa e mais complexa da carreira do Michael. Hoje, você saberá tudo que tem para saber sobre Beautiful Girl. Estamos na era pós-Blur at the Dance Floor e, consequentemente, pós-History. São eras com músicas muito pessoais do Michael e que fixou pessoas confiáveis para trabalhar com o próprio, o qual alguns deixaram de ser apenas colegas de trabalho e passaram a ser amigos do Michael. Dali em diante, o Michael tinha uma equipe fixa para trabalho, o que era chamado popularmente de equipe A do Michael, sendo essas pessoas já confiáveis e pessoas que vocês possivelmente conhecem, como o Steve Porcaro, o Steve Lukather, o Bruce Sweeting. Em alguns casos, o Slash aparecia para fazer várias músicas com o Michael, e o principal nome para essa música e para este vídeo: Brad Butcher. O Bradley Butcher é uma das pessoas mais importantes da carreira do Michael. O Brad conheceu o Michael por volta do final dos anos 80 e início dos anos 90, mais precisamente perto de 89. Eles se conheceram durante alguns shows de Stevie Wonder, já que o Michael frequentava alguns desses shows e o Brad Butcher era tecladista do Stevie Wonder. I studied the show tapes each night, just like when I was in Stevie Wonder's band. Even though I was just a keyboard player in Stevie Wonder's band, I taped shows each night with the DAT recorder on my keyboard. Quando se conheceram, eles logo viraram amigos e essa proximidade trouxe várias confianças entre o Brad e o Michael. Já nesse início, o Brad já foi chamado pelo Michael para trabalhar em algumas músicas que viriam a sair no seu futuro álbum, ou seja, Dangerous. Inclusive, é possível ver o Brad tocando em alguns vídeos do Brad Sandberg que foram vazados no início de 2023. Durante a era Dangerous e History, o Brad toca teclado de várias músicas e ele comandava algumas partes e colocava algumas disposições criativas em outras, mas nada tão forte. No início de seus trabalhos com Michael, essa característica do Brad não aparecia de cara. Você até conseguia perceber algumas coisas, como algumas músicas com beatbox ou outras características que vamos mencionar daqui a pouco, mas nada muito forte, entende? O fato é que o Brad só começou a ter uma marca realmente própria a partir da era History, quando ele começou a comandar muito mais a parte do teclado de todo o álbum. Ou seja, o Brad foi responsável pela maioria dos keyboards da era History. Além disso, o Brad foi responsável por uma das faixas mais importantes do álbum, Stranger in Moscow. Ali, ele foi responsável por praticamente todos os keyboards da música, ou seja, praticamente todo o instrumental, além da percussão toda sendo feita pelo Brad, sampleando o beatbox do Michael, característica que já tínhamos visto lá em Who Is It. E Stranger in Moscow é uma das músicas mais intimistas do Michael,
e ele confiou isso ao Brad Butcher. Então, já era possível ver a proximidade que os dois tinham. E Stranger in Moscow tem as características principais de uma música do Brad Butcher, sendo a música baseada em um tom de Ré maior, ou algum sustenido, um tom bem próximo disso, como alguma automação que se baseie nesse tom. A percussão baseada em beatbox, ou seja, o Michael fazendo esse beatbox e depois sendo sampleado para uma percussão, e alguns instrumentos sintetizados, sendo nessa música, ou seja, nesse caso, o piano, saxofone, strings e corais, todos provenientes de sintetização. Tudo isso acabou virando características marcantes nas músicas do Butcher, mas é claro que isso não é uma regra. Mas é muito interessante ver como todas essas características aparecem nas suas músicas, como por exemplo, In the Back, Days in Gloucestershire, The Loser, What More Can I Give e, é claro, Beautiful Girl. Sur certains angles, Stranger in Moscow et Beautiful Girl sont un peu similaires. On y retrouve le même beat, avec les mêmes samples de beatbox qui ont été bien croppés et rejoués. On y retrouve les mêmes synthétiseurs, le piano électrique est le même, on reprend les mêmes compositeurs et on les remet sur Beautiful Girl. Le bridge est à peu près similaire aussi, on peut y retrouver une petite similitude avec Stranger in Moscow, par exemple un petit solo de piano, et Beautiful Girl a un solo de guitare. Dá pra ver que os dois realmente formaram uma amizade muito forte. E aqui eu preciso sair do personagem porque isso é realmente uma coisa que me irrita. Porque as pessoas não mostram e não falam disso, deles dois, quando o assunto é amigos do Michael Jackson. O Brad não fazia somente parte da equipe técnica do Michael. O Brad era realmente amigo do Michael, e o Brad considera o Michael um dos seus melhores amigos de toda a vida. O Brad Sandberg já disse que algumas pessoas precisavam de uma autorização especial para entrar em Neverland, ou seja, a pessoa chegava lá e tinha que tocar a campainha e se identificar. Menos o Brad Butcher, ele podia sair e entrar quando quisesse. Os dois estavam fazendo música juntos até mais ou menos 2008. E eles estavam juntos produzindo até mesmo em 2004 e início de 2005, quando Michael estava bem perto do período do segundo julgamento por pedofilia. E esse ano de 2004 é o ano que o Brad Butcher define como o melhor ano para as composições. Em 97, começou a produção do álbum que viria a ser Invincible, e o Michael estava cheio de ideias. Mas agora, diferente de se provar como artista, como aconteceu em Thriller ou em Bad, ou inovar a indústria em Dangerous, ou falar sobre si, como aconteceu em History, dessa vez o Michael queria ser o Michael. Mas uma característica que chama muita atenção, o Michael estava muito mais preocupado e muito mais atencioso com os instrumentais. Perceba que muitas faixas dessa era não tem uma letra muito bem escrita ou até mesmo não muito finalizada. Os instrumentais dessa era eram muito mais criativos e muito mais divertidos do que a gente costuma ver em outras músicas do Michael. O Brad Sandberg, que é um dos engenheiros de longa data do Michael, que eu já falei aqui nesse vídeo, ele mesmo já disse que o Michael costumava escrever as letras de última hora, deixando sempre para a última hora. Então, não é de se estranhar que o Michael, depois de muito aprendizado e muito mais maturidade, tenha entendido que desenvolver um instrumental bom é a chave para uma música ficar perfeita. Então, saibam que, geralmente, o que acontecia nessa era era basicamente o seguinte: o Michael tinha a ideia de uma música, ligava pro Brad Butcher e falava, vamos fazer música. I need the punch on the kick to go with the bass. Boom,
milieu de la nuit, il se pouvait que les producteurs de Michael reçoivent un appel, généralement sur leur messagerie, de Michael qui donne petites instructions sur son process de création. Par exemple, de Why You Love Me qui a été gardé pour l'intro de 2010, In the Back, où Michael explique point par point tous les éléments qu'il veut dans la musique. Mas, falando de Beautiful Girl, o Michael teve a ideia da música por volta de 1998 e ele levou isso ao Brad. Ele contou ao Brad como idealizava a música, como queria sua melodia e basicamente sua vibe. E o Butcher começou a fazer na hora. Isso tudo aconteceu na sala de piano, em um estúdio de Neverland. Na música, o Brad Butcher usa um dos seus pianos favoritos, o MKS-20. Ele usa esse piano elétrico em várias outras canções que vocês conhecem, como por exemplo, Break of Down, What More Can I Give, The Loser e a mais famosa delas, talvez, Stranger in Moscow, além de ter usado esse módulo na History World Tour inteira. On avait pour habitude d'utiliser son propre patch de piano qu'il a appelé Piano Brad, composé au centre principalement d'un électrique piano du MKS-20, suivi de 2 modules de piano sur la droite et sur la gauche directement. Donc on avait le Kurzweil sur la gauche et le EMI Performance sur la droite. Si on regarde un petit peu plus en détail Beautiful Girl, le MKS a lui aussi été utilisé en tant que EP, mais aussi en tant que pad, que l'acompanhe diretamente à l'AIR. Já na parte dos strings foram usados 3 módulos principais, o JV880 e o MSE1, módulos esses que não foram colocados em VSTs. O que é isso? Instrumentos virtuais. Porém, a gente consegue ter acesso a alguns desses instrumentos em módulos próximos, como o JV1080 e o SRX Strings, que são módulos que foram colocados em VSTs. Além disso, foi usado o Arco String do D50, string esse que também é usado na History World Tour inteira. Também é usado o Stereo String, que é um string do Emulation, para fazer o violoncelo. Esses 2 últimos que citei também são usados em Stranger in Moscow e The Loser. Já na parte do violão, temos uma característica realmente muito marcante do Brad Butcher, que é o que eu chamo de violão do Brad Butcher. Esse é o mesmo violão usado na melodia principal de Daisy do Worcestershire, The Lost Children, What More Can I Give, e ele aparece em um momento de If I Were to Wish, aquela música que ninguém sabia se era do Michael ou não, mas é. É uma música trabalhada pelo Brad Butcher e pelo Michael, porém os vocais não são do Michael. Esse violão é bem marcante durante toda a música, porque ele é um violão que suas notas são jogadas da direita para a esquerda e assim vai. E a maioria das pessoas pensa que isso foi feito de forma manual, ou seja, ele gravou um take na direita e depois gravou um take separado na esquerda, e não, somente foi usado um take para fazer a melodia principal. Esse violão é um instrumento que já tem um pan automático, ele coloca as notas de forma aleatória, da direita para a esquerda, ou seja, foi só o destino que quis que soasse dessa forma. O destino jogou para um lado e jogou para o outro, e ficou assim. Perfeito do jeito que é. O Brad também foi responsável pela percussão da música, que é bem parecida com a de The Loser e Stranger in Moscow, sendo baseada em beatbox do Michael. Já o shake que acompanha todo o resto da música é feita pelo Eric Ernst. Já analisando outros nomes nos créditos da música, temos 2 adições interessantes, o Steve Lukather e o Steve Porcaro, membros da banda Toto. Os 2 trabalharam em Stranger in Moscow da mesma forma que estão em Beautiful Girl. O Steve Lukather trabalhou com Michael anteriormente em Human Nature e algumas outras músicas, e aqui volta a trabalhar como guitarrista do Michael. Ele faz, durante a música, alguns riffs, só que eles são bem escondidos durante a faixa, o que confunde muitas pessoas ao acharem que o Lukather fez o violão sintetizado do Butcher e não a guitarra elétrica.
Já o Porcaro é conhecido por produzir e escrever algumas músicas do Michael, como Human Nature, Dream Away, For All Time e Chicago 1945. Aqui ele foi responsável por alguns sintetizadores da música, o primeiro synth da direita, o sintetizador do refrão, um sintetizador que aparece na direita que na música é bem escondido, um que parece um trompete na esquerda e alguns outros. A escolha do Porcaro é bem interessante na música, pois ele adiciona muito bem o que o Brad já colocou. É como se o Brad fizesse toda a base da comida e o Porcaro adicionasse o tempero por cima. E isso é bem interessante, pois eles se divergem bastante em essência de som. O Brad Buxer gosta de usar sintetização para emular os instrumentos, diferente do Steve Porcaro, que usa a sintetização para criar sons novos, sons diferentes, sons inovadores. O Porcaro gosta de usar sequências bem rápidas, como a de Dream Away e Human Nature, por exemplo. Quando você ouve Beautiful Girl, você sente uma certa sensação de familiaridade com a música, que eu acho que não sou só eu que sinto isso, eu acho que várias pessoas que escutam essa música têm essa sensação, mas ninguém sabe apontar o porquê. E eu acho que isso vem um pouco dessa presença ali do Lukather, né, na guitarra, e do Steve Porcaro, uma dupla que já vimos antes em músicas como Human Nature, o álbum Thriller, e isso acaba trazendo um pouco disso pra Beautiful Girl, um pouco dessa, digamos assim, melancolia, de certa forma. Você nota que tem essa similaridade com Human Nature. São faixas sintetizadas, são uma coisa de synth pop, um pop muito anos 80, de certa forma, assim. E quando você ouve ali a demo de Human Nature, você não escuta a guitarra. Principalmente na segunda demo, que ali já tem o sintetizador fazendo... E você não escuta a guitarra fazendo... Porque originalmente a música não tinha guitarra. A guitarra veio depois. Quincy foi atrás do Lukather pra falar ali... Pô, tá precisando de uma cola na música. Uma coisa pra grudar as coisas juntas. É uma coisa muito do som do Porcaro. O Porcaro traz esse som sintetizado, essa coisa meio de som não natural. Foi o Lukather ali que trouxe um pouco da guitarra, que quebrou um pouco desse sintetizado. E é um pouco o que acontece em Beautiful Girl. Brad Buxer é uma pessoa que gosta muito de sintetizadores, de sons sintetizados, mas é um estilo diferente do Porcaro, porque você percebe que ali ainda tem muita coisa orgânica no som do Brad Buxer, principalmente quando você escuta Stranger in Moscow. Você percebe ali aquela diferença, desde em Gloucestershire também. Tem muito a presença da guitarra. E você escuta muito isso em Beautiful Girl. Beautiful Girl tem muita track de guitarra que chega a ser engraçado. E chega um pouco a ser similar à maneira que Dream Away soa. Porque Dream Away tem um pouco dessa guitarra, Dream Away resgata um pouco disso da guitarra. E é por isso que Dream Away tem uma proximidade maior com Beautiful Girl, na minha opinião. E é muito quando você compara as duas que você começa a perceber esses detalhes. São mínimos detalhes que fazem ali a diferença. As poucas coisas que o Porcaro fez em Beautiful Girl já trazem um pouco desse som familiar que ele tem nas músicas. E o que o Steve Lukather fez em Beautiful Girl já traz um pouco essa familiaridade ali com Human Nature. E são músicas que, se você pegar Human Nature, você consegue cantar Beautiful Girl em cima dela. Não só por causa da similaridade ali do tom, mas também a similaridade musical. São músicas muito parecidas. Você consegue fazer isso ainda melhor você pegando as músicas do Porcaro. Se você cantar Dream Away em cima de Human Nature, quando o Michael tá ali Nothing dreams and what is real, você consegue encaixar o em Beautiful Girl você conseguiria encaixar isso. Então tem essa similaridade enorme entre as músicas.
O que é engraçado, porque quando você compara Beautiful Girl com qualquer outra música do Brad Buxer, você vê que tem uma diferença ali, você vê que tem um pouco a mais. E eu acho que é isso um pouco que o Porcaro trouxe pra música. E é muito fascinante quando você começa a pegar os mínimos detalhes e você começa a perceber: nossa, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. E é mágica, sabe? É uma coisa muito mágica, música é uma coisa mágica. E eu sinto que o Porcaro e o Brad Buxer são mágicos, o Steve Lukather é mágico, o próprio Michael é mágica em pessoa. Porque essa música, Beautiful Girl, é simplesmente uma música que evoca emoções em você, assim como Human Nature. Human Nature tem aquela coisa de ser uma música que remete à noite, porque o Michael gravou ela de noite também, tem toda essa ambientação, tem tudo isso. Beautiful Girl tem toda uma ambientação também. É simplesmente, é uma obra de arte, o que, sabe, você juntar as pessoas numa sala pra fazer isso. Eu acho incrível. E a gravação de Beautiful Girl? Aqui temos um protagonista, que é o Michael Prince. Ele começou a trabalhar para o Brad Buxer durante a History World Tour, fazendo algumas sessões de mixagem. Porém, ele virou amigo do Michael somente pós a History Era, que foi mais ou menos ali durante Blood on the Dance Floor e início de Invincible. Em Beautiful Girl, ele foi responsável por gravar praticamente todos os vocais do Michael, os que tem na música, e os backgrounds feitos pelo Michael, além de mixar tudo isso em uma sessão de gravação. Ele também gravou os instrumentos feitos pelo Brad Buxer e quem estava à disposição, já que não sabemos se os instrumentos colocados pelo Steve Porcaro e Steve Lukather foram feitos no mesmo estúdio do Brad Buxer e Michael Prince. O Michael gravou somente um lead para a música, ou seja, ele não fez vários takes diferentes, ele gravou somente o que a gente escuta realmente na música, não tem nada de inédito nisso. Ele completou todas as harmonias, então tudo que a gente escuta está basicamente pronto, fazendo elas por etapas, ou seja, primeiro fazendo a gravação grave, depois a média, depois a alta e várias outras que juntam para fazer uma harmonia, como já vimos ele fazendo em Liberian Girl. Apesar de ter sido lançada na The Ultimate Collection lá em 2004, a música definitivamente não está pronta, até porque o nome dela é Beautiful Girl Demo, ou seja, até mesmo no lançamento é colocado que a faixa não está finalizada. Nem mesmo o Brad Buxer, nem o Michael Prince sabiam que a faixa seria lançada na The Ultimate Collection. A verdade é que não sabemos nem se o Michael estava ciente disso. Até porque ele não estava muito envolvido com os lançamentos daquela época. Talvez somente algum chefão da Sony olhou as masters que estavam disponíveis, viu a de Beautiful Girl e falou: por que não? Também não sabemos quando o Michael gravou o lead da música. Até porque, se isso foi gravado de última hora, é estranho que alguns instrumentos seguem a melodia do que o Michael canta. Mas definitivamente foi em um período entre 98 e 2004. Eu chuto que tenha sido entre 2000 e 2002, mas eu não tenho como afirmar isso. Em 2005, Beautiful Girl foi mostrada na entrevista do Geraldo Rivera, isso sendo colocada no estúdio na casa do Brad Buxer. Ali, Beautiful Girl é mostrada de uma forma diferente com o que já ouvimos na versão de 2004. Ou seja, aqui só temos a percussão inicial sendo tocada, temos a base inteira da música, ou seja, o piano, o baixo, alguns strings, porém, algumas coisas são tiradas. Por exemplo, o vocal lead do Michael foi retirado. Eles seguiram desenvolvendo a faixa até mais ou menos 2008, que foi o mesmo período que o Brad Buxer saiu da equipe principal do Michael. E eles realmente trabalharam mais na música, tanto que pós o fade out da música, existe um trecho que não está na versão de 2004, que é um pianozinho tocando algumas melodias, e essa melodia é a mesma melodia da primeira nota de harpa de The Loser.
Além disso, era para ter uma introdução no início da música. É por isso que a música tem um vocal do Michael levemente adiantado ao instrumental. Aparentemente, o Michael não gravou mais nada para Beautiful Girl. As mudanças realmente foram mais técnicas e instrumentais. Mas o que aconteceria com a faixa? Infelizmente não tem como saber. Alguns produtores, como o próprio Michael Prince, disseram que o Michael estava planejando lançar um novo álbum ou novas músicas durante o show de This Is It. Porém, se ele planejava incluir Beautiful Girl nela ou adicionar alguma letra na música, não tem como saber e eu acho que nunca saberemos. Após a morte do Michael, foi encontrado um manuscrito em seu quarto com músicas que ele queria finalizar, e Beautiful Girl estava lá. Não sabemos quais mudanças ele queria acrescentar na música. Talvez as mudanças que ele queria acrescentar já tenham sido acrescentadas. Porém, o fato que fica é que Beautiful Girl é realmente uma música sensacional. Não só pelo seu instrumental extremamente trabalhado e com muitas riquezas de detalhes, mas por outras questões. O próprio Brad Butcher afirma que não gosta de algumas músicas que ele fez pro Michael. Porém, Beautiful Girl é uma das que ele mais gosta, e é uma das seletas músicas que estão inclusas como obra-prima, a masterpiece produzida pelo Michael e pelo Brad Butcher. Porém, se engana quem acha que Beautiful Girl é perfeita e uma obra-prima, porque seu instrumental foi muito bem trabalhado. Vocês perceberam o tanto de pessoas que foram colocadas nesse vídeo que trabalharam numa simples demo do Michael que aparentemente não tem informação nenhuma? Pois é, isso não é sem motivo. Eu não contei pra vocês só a história de uma música e só os seus detalhes. Não. Eu contei pra vocês história de pessoas que vieram a trabalhar com o Michael. E não só trabalhar pra ele, mas com ele. E elas estavam ali para o bem do Michael. Não só pela grandeza do seu nome, mas por quem ele era. Pelo amor, pelo respeito e pela amizade que eles tinham entre si. Em uma entrevista, o Michael Prince fala sobre os momentos difíceis que ele e o Brad Butcher passaram com o Michael durante o julgamento por pedofilia, entre 2003 e 2005. Nós sempre chegamos lá por ele. Ele sempre quis continuar compondo novas músicas. Acho que isso realmente o fazia feliz e mantinha sua criatividade fluindo. Quando ele estava no bar na Irlanda, ele falava com o Brad ao telefone e depois o Brad me dizia no que precisávamos trabalhar. E isso definitivamente ajudava o Michael, porque ele gostava de se afastar de tudo. Acho que ele tinha um processo de escrita muito confortável com o Brad e comigo. Escrever música sempre ajudava o Michael a manter-se num estado de felicidade. Ele era feliz criando. Já sobre sua saúde em This Is It, o Michael Prince disse: Bem, você não pode garantir nada 100% assim, mas Brad acredita firmemente que se ele estivesse lá, Michael ainda estaria vivo. Para Brad, Michael era antes de tudo um amigo. E se Brad visse que Michael não estava se sentindo 100%, ele teria ido ao Kenny ou ao Egg e dito: Michael precisa de uma semana de folga. A última música trabalhada pelo Michael e pelo Brad Butcher se chama From the Bottom of My Heart, ou seja, do fundo do meu coração. Essa música não tem nada vazado muito grande sobre ela, até porque provavelmente o Michael nem chegou a gravar vocais para essa música. Somente deve ter um instrumental bem inicial. Em 2008, o Brad foi chamado para o projeto que viria a se tornar This Is It e completar algumas outras faixas, porém o mesmo negou. Ele tinha acabado de entrar e se formar como piloto e já tinha sido contratado por uma companhia aérea. Ou seja, não tinha como ele conciliar sua agenda de piloto com a agenda dos shows. Além disso, a maioria das músicas que eles estavam fazendo nessa época não tinham um compromisso muito grande com gravadoras. Então, era meio que um trabalho pra sabe-se lá quando. Então, o Brad Butcher não podia arriscar o que ele tinha acabado de conseguir para fazer músicas que ninguém sabiam para onde ia. Após a morte do Michael, o Brad liberou alguns dos seus projetos mais finalizados que tinha com o Michael para serem lançadas no projeto que viria a ser Michael. Ele liberou, por exemplo, How You Tonight, I Like The Way You Love Me, Best of Joy e algumas outras faixas também para Escape, como por exemplo, Blue Gangsta. O que é muito curioso, pois todos os instrumentos do Brad na versão original de Blue Gangsta foram simplesmente excluídos. Tanto que a versão original de Blue Gangsta presente em Escape
não é a versão original como o Michael tinha provado. É uma versão antiga. Depois disso, o Brad deixou o ramo da música e até hoje ele é piloto de avião. Por mais que o Brad não faça nada sobre música hoje em dia e realmente não cite o Michael em nenhum de seus projetos pessoais, como por exemplo lançar um livro ou lançar algum seminário próprio, ele vai a alguns outros seminários e alguns outros projetos dos seus amigos, como o Brad Sandberg, o Steve Porcaro e o Michael Prince. Em uma entrevista bem perto da morte do Michael, o Brad Butzer disse o que ele vai sentir falta do Michael. Todas aquelas risadas que compartilhamos. Eu me lembro das corridas que fazíamos pelos corredores do hotel quando estávamos em turnê, ou das guerras de comida em nossos quartos. Mas acima de tudo, sempre me lembro do sorriso dele quando ouvíamos uma música que havíamos concluído. Havia muito orgulho, amor e respeito nisso. E o sentimento era mútuo. Por mais de 20 anos tive a sorte de contar com o Michael entre os meus melhores amigos. Tínhamos a mesma idade, ele e eu. Não preciso dizer que sinto muita falta dele. Bom, é isso. Eu vou sair do personagem mais uma última vez para poder falar com vocês diretamente comigo, sem um personagem para esse documentário. Fazer esse vídeo era uma das minhas maiores realizações para 2024 e eu não consegui, mas aqui estou eu. Realmente foi muito difícil fazer esse roteiro, conciliar todo mundo para poder gravar as informações e juntar tudo isso aqui. Tanto que hoje, meio-dia, eu tava reescrevendo esse roteiro e adicionando coisas que poderiam ser colocadas. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu recentemente lancei um cover de Beautiful Girl, então o primeiro link é o meu canal de músicas aqui no YouTube. Você pode entrar nele e ouvir minhas músicas quantas vezes você quiser. Elas estão disponíveis em todos os streams, todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Claro Música. Você sabia que existia Claro Música? Então, por favor, dá uma conferida lá se você realmente gosta do meu trabalho. Eu acho que essa é a última vez que eu vou falar sobre Beautiful Girl. Ninguém me aguenta mais falando disso. Já é o terceiro vídeo que eu faço sobre essa música, além de um cover. Então, eu prometo que essa é a última vez que eu vou falar sobre ela, caso não apareça nada de importante. Se acontecer alguma coisa, tipo, a música foi lançada, esperem muita coisa de Beautiful Girl nesse canal, porque se eu tô me empolgando com a demo, imagina com o lançamento oficial. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles saibam a importância e a grandeza dessa música e a grandeza do Brad Butzer na vida do Michael, que eu sinto que não é muito bem divulgada. E Brad, se um dia você chegar a ver esse vídeo, saiba que eu amo você, eu amo seu trabalho, eu amo tudo que você fez com o Michael e eu estudei muito tudo sobre você e eu espero que um dia você saiba que você realmente muda vidas, você mudou a minha vida, tanto minha vida pessoal como minha vida profissional, e tudo que eu faço hoje tem um dedo do que você fez na indústria. Saiba que você foi muito importante não só para mim, mas para muitas pessoas, as pessoas que escutam Stranger in Moscow e precisam se sentir bem, e precisam se sentir acolhidas. Saiba que elas fazem isso escutando o seu trabalho. Então, muito obrigado por tudo que você fez, e eu só tenho isso a dizer a ti. E eu espero realmente um dia te encontrar um dia na rua e falar: caralho, você é um Brad Butzer, deixa eu te fazer minhas 90 perguntas que eu tenho pra fazer pra você. Mas é isso. De novo, dá uma conferida no meu cover e se inscreve aqui no canal e deixa um like. Mas é isso. Muito obrigado.